caso Orelha, do um Orelha. cachorro comunitário que viveu por mais de 10 anos na Praia Brava, em Florianópolis, foi espancado a pauladas por um grupo de adolescentes. Os ferimentos foram tão graves que ele precisou ser sacrificado para não sofrer mais. Os 4 adolescentes foram identificados e depois de muita pesquisa eu consegui foto dos adolescentes. E eu vou perguntar aqui para você, você acha que eu deveria explanar o rosto deles aqui na internet? Não. Esse mesmo grupo de adolescentes, na semana passada, mataram um cachorro afogado na Praia Brava. Se você tá vendo esse vídeo, não passa direto. Compartilha esse vídeo, republica, marca os protetores de animais nesse vídeo e marque também influenciadores grandes para que eles possam fazer um vídeo sobre esse caso. Porque se esse caso for esquecido, outros animais vão sofrer na mão desses adolescentes. A Orelha é o nosso amigão. É um amigão de todo mundo. Muita dor. Porque isso aí fazer com o animal... Orelha. Os protetores... Marcar os influenciadores, tá? Como se a galera fosse reagir a isso. Mas vamos lá, cara. O Maionese, em primeiro lugar, são adolescentes, tá? E assim, você não deve de fazer isso, de maneira nenhuma. Nunca expor ninguém. Esse é o primeiro ponto. O segundo, cara, eu tô chocado, horrorizado. Barbaridade. Então os mesmos adolescentes, eles já fizeram isso com outros cachorros. Tentaram afogar o bicho, espancaram os bichos. Por quê, cara? Cara, eu não consigo entender. Não consigo entender o porquê isso, cara. Eu tô acompanhando de perto esse caso do Orelha. Peço que as pessoas tomem cuidado. Expor adolescente é crime, não pode, tá? Isso aí não pode. Fazer justiça com as próprias mãos também não. Não. Tá? Nada disso. Agora, que tem algo muito errado, se for comprovado que adolescentes estão fazendo isso, tem. Não é possível que a gente admita que adolescentes vão lá e espanquem um cachorro ao ponto do cérebro extravasar. Isso não pode ser admitido. A sociedade tem que... a justiça tem que fazer alguma coisa. O problema é que as leis são muito brandas para esse tipo de coisa. Crimes hediondos. Na minha concepção, crime hediondo não tem idade, tá? E aí eu não sei como é que seria, sei lá, considerado isso. Não sei, não faço ideia. Eu não sou juiz, não sou advogado, eu não sou polícia. O que eu posso fazer aqui é clamar por justiça, que a justiça faça alguma coisa. Porque não é possível a gente continuar vendo filho de rico fazendo o que quer, inclusive maldade com animais. A população de Florianópolis se revoltou após a morte do cachorro Orelha e fez protesto neste sábado, dia 24. Se liga no jornal ND+. Revoltante, comunidade faz novo protesto após a morte do cão Orelha, em Floripa. A manifestação foi realizada na manhã de sábado, no dia 24, na Praia Brava, no norte da ilha, onde o cão comunitário vivia. Moradores da Praia Brava, em Floripa, realizaram um protesto na manhã de sábado. Entre as reivindicações, os manifestantes solicitavam respostas da Polícia Civil de Santa Catarina, responsável pela investigação do caso, e uma legislação mais rígida aplicada a autores do crime. Abre aspas, o mais gratificante será a hora que isso finalizar com a justiça que todo mundo espera, com a lei que todo mundo espera. Se eles são menores, os adolescentes, para agredir, tem tamanho de adultos. Eles têm que responder como adultos. A lei precisa mudar, afirmou Carolina Bachelli. Cara, então, vamos lá. Tá aqui o protesto da galera, né? Eu acho maneiro isso aí. Justiça pelo Orelha! Justiça pelo Orelha! Justiça! Muito legal a manifestação das pessoas, mas eu quero lembrar de algumas coisas aqui. Eles são de menor. E o de menor no Brasil, o cara pode matar uma pessoa. E fica por isso mesmo. Que bom que isso tenha chamado a atenção das pessoas para verem as leis, porque, na minha concepção, crime hediondo não tem idade. Mas a galera gosta muito de passar pano, principalmente se for filho de rico. Nota, a gente está falando aqui sobre suspeito, não estou acusando ninguém, nem nada disso, tá? Mas isso tem que ser revisto. E se a lei for revista, que bom que seja revista. Mas o que me estranha é só agora, por causa do cachorro, que a lei vai ser revista, porque a pessoa morre, fica por isso mesmo. E outra coisa, eu volto a repetir, cão comunitário. Gente, a gente tem que parar com essa ideia de cão comunitário. Cão não é para ficar na rua. Se cão está na rua, não é para ter um monte de casinho, o pessoal alimentando, criando uma matilha de lobo para atacar pessoas. Esses cães precisam de abrigo, de proteção, precisam ser retirados das ruas. Quem alimenta pode muito bem cuidar. Agora, se não pode cuidar, a prefeitura tem que dar jeito. Temos que cobrar as autoridades para tirar esses cães de rua. Na internet, existem centenas de milhares de ONGs de proteção a animais, cães. Algumas são sérias, mas 99% é um bando de falcatrua que só quer dinheiro de Pix. E
O pior, não resolve o problema dos cães de rua. Claro, isso não justifica ir lá e matar cachorro. Eu vou acompanhar o caso aqui, vai ficando no canal, vou passar o dia inteiro mostrando as novidades. E que a justiça seja feita. E, inclusive, se a lei tiver que ser revista, que seja revista. Mas a justiça tem que ser feita de forma séria. Ela não é justiça com as próprias mãos, nem revanche, nem vingança. Mas isso não pode ficar assim. Não podemos admitir. Gardinali está me chamando? Vamos lá com o nosso querido Thiago Gardinali. Ele está em Santa Catarina ao vivo e foi lá para falar do cachorro orelha. É cada história que surge através do cachorro orelha. Nós estamos sabendo de algo que aconteceu ali em Santa Catarina que envolve alguns adolescentes e que isso choca o Brasil e o mundo, porque virou notícia internacional. O que mais que você descobriu aí, Gardinali? A polícia deve cumprir novos mandados de busca e apreensão em residências ligadas aos adolescentes que supostamente estariam envolvidos com o caso da agressão que aconteceu aqui na Praia do Bravo, em Santa Catarina. Nós estamos aqui na frente das casinhas, né, dos 3 cachorrinhos. O cachorrinho, o Orelha, aqui ó, chegam mais retratos agora aqui, olha só, as pessoas vêm trazendo aqui, ô Passaia, retratos, vão fazendo homenagens, né, à Orelha. Agora há pouco uma moça muito emocionada veio aqui chorando, Passaia, trazendo flores que foram colocadas aqui na casinha onde residia o Orelha. Agora as pessoas estão cobrando por justiça e por mais informações desse inquérito policial que ainda permanece sob sigilo e que tem questões muito delicadas, como bem conhece o doutor Guastelli, por envolver menores de idade em função do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então nós estamos acompanhando essas investigações e novas testemunhas que estão sendo ouvidas, porque não há imagens que foram registradas do momento da agressão. Não há nenhum registro de câmeras de monitoramento do momento em que o Orelha estava sendo agredido. Apenas relatos de pessoas que viram a movimentação desses adolescentes. Passaia, eu preparei uma reportagem com mais detalhes a respeito do que aconteceu aqui em Santa Catarina. Quero compartilhar com você, Passaia, com o Dr. Guastelli, com os amigos do Balanço Geral. Protestos e revolta. Todos cobram punição para os suspeitos de agredirem o cachorrinho Orelha. Eu só tenho a dizer que isso não é coisa de gente normal. É uma dor assim que não tem tamanha, chega a doer o peito, chega a sangrar o coração. As investigações revelaram que Orelha levou golpes na cabeça por um grupo de adolescentes na Praia Brava, em Florianópolis, Santa Catarina. O cãozinho morreu um dia depois das agressões. Ele foi atendido ainda com vida, né, levado para o socorro e veio a óbito durante o atendimento médico veterinário. Imagens de 14 câmeras de segurança da região onde o Orelha sofreu maus tratos foram analisadas. Os policiais da Delegacia de Proteção Animal passaram a fazer diligências, ouvindo testemunhas, suspeitos, colhendo informações referentes a câmeras. Foram mais de 1.000 horas de gravações que foram analisadas. Assim que o caso ganhou repercussão, surgiu a informação de que um porteiro teria gravado os adolescentes agredindo o cãozinho. Mas a versão foi desmentida pela polícia. Que esse vídeo não existia, né? Nós conversamos com o porteiro, nós analisamos os dados, nós conversamos com as pessoas que estavam nesse grupo de WhatsApp, que viram o conteúdo que foi enviado. Foi uma fotografia, tá? Para identificar ali alguns adolescentes. Os pais e um tio dos adolescentes identificados foram indiciados por ameaça e coação. Eles são suspeitos de terem intimidado o porteiro. Coagir testemunha, ameaçar, constranger no curso de uma investigação policial ou judicial é crime, sujeito inclusive à prisão preventiva. Dos 6 adolescentes suspeitos de agredir o Orelha, 4 foram identificados. 2 deles estão em uma viagem de formatura na Disney. Eles devem voltar ao Brasil na semana que vem. A data não foi revelada. A polícia prepara um esquema especial para garantir a segurança dos estudantes. São 115 jovens que estarão lá, 103 não tem nenhuma relação com o caso. Então nos preocupa muito a situação de que alguém possa ser machucado por conta de uma situação que envolve 2 pessoas e são 115. Além do Orelha, outro personagem muito querido da Praia Brava também foi vítima de maus tratos. O Caramelo.
Então nós temos a imagem deles pegando esse animal no colo e a câmera corta, mas nós temos depoimentos de testemunhas que afirmam que eles arremessavam esse cão ao mar. O Caramelo teve mais sorte. Ele foi adotado pelo delegado Ulisses. Essas são as casinhas que foram construídas aqui pela comunidade, com o objetivo de abrigar os cachorrinhos que costumam ficar aqui ao lado da Praia Brava, em Florianópolis. Nestas 3 casas ficavam o Orelha, o Caramelo e a Pretinha. E os moradores sempre faziam questão de vir até aqui para ver como eles estavam, para trazer água, para trazer ração. Eles sempre cuidados por todos. Eles não eram cachorros de rua. Eles foram adotados pela comunidade. E como tal, eles eram tratados com todo o carinho, com toda a dedicação, não só pelos moradores, mas pelos frequentadores, como pelos pescadores que têm o seu rancho ali. Os pescadores voltavam da pesca da tainha, os cachorrinhos estavam lá do lado deles brincando. O Reinaldo, mostra pra gente aqui essas casinhas, né, que vocês fizeram. Vocês utilizaram inclusive um bom material aqui, não é, resistente, colocaram telhas, né? Vocês contaram também com doações das lojas de materiais para construção, né? Realmente com o objetivo de abrigá-los, né? Sim, então é uma cobertura feita inclusive com proteção para não ter infiltração de água. Ah, para não infiltrar, olha só o detalhe, eles colocaram aqui também um plástico, né? Então tem a telha, tem esse plástico, aqui é um material também, que é uma madeira aqui, né? Sim, é uma madeira revestida com esse material. Com medo de que algo pudesse acontecer com a Pretinha, uma moradora recolheu a cachorra. Os vizinhos se uniram para cuidar ainda melhor da mascote. Cada final de mês a gente faz uma contribuição para manter o hospital, veterinário, enfim. O caso da agressão do Orelha levantou a discussão sobre a maioridade penal, que é de 18 anos. O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina defende a redução. Eu entendo que aos 17 anos, aos 16 anos, um jovem ele tem plena consciência da sua responsabilidade. Então tem que ocorrer a redução da maioridade penal. Se não ocorrer a redução da maioridade penal, tem que existir uma sanção maior para o adolescente. Como os suspeitos de agressão são adolescentes, nós não teremos crimes, mas atos infracionais que são punidos com medidas socioeducativas, que vão de advertência, prestação de serviço à comunidade até uma internação. A crueldade que envolve a morte do Orelha abalou o país inteiro. A preocupação de muita gente é de que esse comportamento possa se agravar na vida adulta. A literatura científica mostra já há décadas uma associação entre a crueldade contra animais e a maior frequência de comportamentos agressivos contra pessoas no futuro, principalmente quando isso aparece cedo demais ou isso se repete durante a infância. Orelha não volta mais. As casinhas que ele compartilhava com os amigos de 4 patas serão mantidas em memória de um cãozinho que sempre trouxe alegria. Eu fiquei realmente muito triste com isso, muito triste. Eu espero que as coisas se resolvam e que seja feita uma justiça, né? E essa informação que foi dita pela última entrevistada é real, tá? Já tem vários estudos que foram feitos, inclusive aqui em São Paulo, onde pessoas que batem em animais, quando crescem, começam a ter problemas também de violência contra seres humanos. Então você que é pai, cuidado com o que seu filho faz. Ele não precisa gostar de bichinho, porque nem todo mundo gosta, mas ele é obrigado a respeitar. Se ele sente prazer, se ele sente maldade quando ele olha para um animal, então você tem que abrir os seus olhos e procurar ajuda, porque ele pode te tornar um bandido. Se esses meninos aí fizeram isso com o animal, imagine com gente, entendeu? Então, por mais que eles sejam adolescentes, eles têm que pagar. Tem que pagar porque assim, ó, não importa se eles são adolescentes, filhos de papai, eles têm que pagar caro pelo que ele fez. Então, outra coisa, a lei, ela não tem que proteger de menor, mas já passou da hora, velho, da lei mudar. Já passou da hora da lei mudar, velho. Já passou da hora, porque até quando adolescentes, jovens, criminosos,
vão fazer isso com um cachorro. Porque tem muita gente, infelizmente, e principalmente alguns deputados, né? Deputados, tanto federais como estaduais, que passam a mão na cabeça desses criminosozinhos, né? Desses bandidinhos, né? Infelizmente, tem muito filho de papai, como posso falar a você, e políticos, né? Que passam a mão na cabeça desse tipo de gente aí. Desse tipo de gente podre, né? Podre, desse tipo de gente podre, nojenta. Que infelizmente eu sei que tem gente que protege esse tipo de gente aí, porque eles são riquinhos, porque eles são de menor, mas já basta, velho. Até quando isso vai acontecer com animais? Porque se eles fazem isso com animais, quando eles tiverem a idade adulta, 20, 30 anos ou até mais, eles vão fazer isso com gente. Eles vão fazer isso com gente. Vão fazer isso com sua mãe, vão fazer isso com seu pai, vão fazer isso com seu tio, com seu filho, com seu neto. E aí? E aí, se a sociedade, se a lei, se o Estado não fizer alguma coisa, a vida vai dar o que eles merecem. A vida, o Estado, a vida, as pessoas, a lei do destino, a lei do retorno vai dar o que eles merecem. Porque é como está escrito na Bíblia: quem planta, colhe. Porque tudo aquilo que a gente planta, um dia a gente vai colher. Como está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também se fará. Está escrito em Gálatas 6, versículo 7. E aí o versículo seguinte explica o princípio, porque o que semeia para a sua carne, da carne se fará corrupção, mas do que semeia para o Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Então, pessoal, tudo que a gente faz, tanto no físico como no espiritual, um dia a gente vai colher, entendeu? Um dia a gente vai colher. E isso aí é inevitável. Isso aí não tem pra onde correr. Isso aí, e principalmente em relação àqueles caras lá, né? Que fizeram isso com o cachorro, né? O tal do orelha. Você acha que Deus não tá olhando? Você acha que Deus não tá olhando para isso, não? Tá olhando sim. E ainda bem que vocês estão vendo, né? Que eu tô falando, né? Que está escrito claramente em Gálatas. Em Gálatas capítulo 6, 7 e 8. Esse é o trecho base, né? Como eu falei a vocês na Bíblia, que está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8, né? Que tudo come planta, um dia ele vai colher. Em linguagem direta, sem firula, Deus não se deixa escarnecer. Deus não é zombador, enganador ou tratado como brincadeira. Semear atitude, escolha, comportamento, ceifa, igual a consequência inevitável. Ou seja, o que você faz, volta. O que você planta, colhe. Não existe impunidade moral diante de Deus. Esse princípio aparece em outros trechos também, como Jó capítulo 4, versículo 8, os que lavram a iniquidade e semearão o mal, isso mesmo colhem. Em Provérbios capítulo 22, versículo 8, o que semeia a injustiça, colhe mares.
Mas o versículo mais direto e mal usado e sem margem para relativização é Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Então, pessoal, tudo que esses caras estão falando, tudo que esses adolescentes aí fizeram, o cachorro aí, um dia eles vão colher, velho. Não adianta se vingar, não adianta ter ódio, entendeu? Ter mágoa deles, entendeu? Você tem que entregar isso na mão de Deus e deixar a justiça de Deus e a dos homens fazer sua parte. Agora eu vou falar o que a psicologia, né, diz acerca do que aconteceu com o cachorro, né? O Orelha, que os adolescentes mataram, né? A sangue frio. Bom, vamos falar aqui, ó. Eu sei que é pesado, né, que eu vou falar aqui, mas não é tão pesado, mas vou falar aqui, velho, de forma direta, sem romantizar, né? E sem demonizar. Porque infelizmente tem que falar com um pouco de carinho, né? Porque se for falar com muita agressividade, vai agredir a militância que defende eles. Mas o importante é que vocês entendam, né? Resposta curta. Existe correlação. Existe correlação, mas não é destino. Porque assim, a maioria das pessoas que tratam mal cachorros não significa que eles vão ser assim quando forem adultos, né? A maioria dos adolescentes que tratam animais mal, né, a ponto de matar, nem sempre vão fazer isso com pessoas, né, quando crescer. Mas a maioria vai. A maioria vai, cara. Vai. A maioria vai. Eu digo isso pra você porque alguns ficaram assim. Alguns ficaram assim, uns para mais, outros para menos. Quer dizer, uns deram para ruim mesmo e outros nem tanto. Entendeu? Então vamos lá. Nem toda criança ou adolescente que maltrata animais vira criminoso violento. Mas é um sinal sério. Agora, o quadro completo. Agora, o quadro completo. O que a psicologia e a criminologia mostram? Crueldade com animais na infância. A adolescência é um dos indicativos clássicos de problemas graves de empatia. Quer dizer, quando o adolescente faz isso com um animal, já mostra que já tem um tipo de empatia. Ou ele sofreu algum trauma, ou ele sofreu algum trauma na infância e quer demonstrar isso com o animal, ou ele já tem um ímpeto ruim, velho. Já nasceu com o DNA do diabo, do Satanás. Entendeu? Essa é a verdade. Não vou mentir para vocês. Aparece com frequência em casos de violência doméstica, abuso sofrido pela própria criança, negligência extrema e transtorno de conduta. Existe até o que chamam de tríade do comportamento violento. Não é regra absoluta, mas é observada. Primeiro, crueldade com animais. 2, agressividade frequente. 3, falta de remorso. Quando isso é corrigido, pode sim evoluir para. Quando isso não é corrigido, pode evoluir para violência contra pessoas, crime, comportamento antissocial. Tem diferenças importantes. Contexto importa. Uma criança criada em ambiente violento pode repetir aquilo
sem entender a gravidade. Quando há intervenção cedo, educação, correção, firme, terapia, muita gente não repete na vida adulta. Falou certo, muita gente, né? Porque alguns que não têm esse tipo de terapia, eles repetem sim na vida adulta. Repetem sim, entendeu? Repetem sim. E viram até criminosos. E intencionalidade importa. É diferente. Uma criança ignorante quando machuca por curiosidade. De alguém que sente prazer, poder ou controle ao ferir um animal. Quer dizer, deixa eu repetir aqui. É diferente. Uma criança ignorante que machuca por curiosidade de alguém que sente prazer, poder ou controle ao ferir um animal. Quer dizer, às vezes a pessoa trata o animal mal por curiosidade. E uns fazem isso por crueldade. Eu vejo esse caso aí desse cachorro aí, o Orelha, como crueldade mesmo, velho. Porque esses adolescentes aí, eles são de família rica, velho. Eles foram até pra Orlando, né? Na Disney, né? Pra se formar. Alguns deles lá, né? Foram, né? Então, eles não fizeram isso por curiosidade. Fizeram isso por crueldade mesmo. Entendeu? O segredo causou é o mais preocupante. Em resumo, sem rodeio. Não é verdade que sempre vira criminoso. É verdade que é um sinal vermelho. Quando há repetição, prazer na violência e ansiedade de correção, o risco aumenta muito. Porque assim, se esse adolescente ou criança não ser corrigido logo, quando ele se tornar um adulto, ele vai repetir o mesmo padrão, mas com adulto, né? Como adulto. Ele pode, por exemplo, ser um estuprador. Se ele ser um estuprador, ser um ladrão, principalmente assassino, um serial killer, entendeu? Então esse tipo de maus trato com animais, isso já é um treino, né? Um treino psicológico e físico, né? Que ele está fazendo, né? Que quando ele chegar na vida adulta, ele vai fazer a mesma coisa e até pior com o adulto, entendeu? Agora essa aqui é a minha opinião direta. Quem maltrata o ser indefeso sem correção e sem arrependimento tende a normalizar a crueldade, perder freios morais, repetir padrões de abuso animal hoje, gente amanhã. Por isso sociedades sérias não relativizam crueldade com animais. Então, pessoal, isso aqui é a minha opinião acerca desse caso, entendeu? Se a militância de esquerda, se a militância que defende esse tipo de adolescente, vagabundo, criminoso, infrator, não gosta do que eu falei, que vocês se lasquem, que vocês se danem, que vocês botem a dentadura na bunda e dê risada, viu? Então é isso, pessoal, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. E é isso aí, viu? Um abraço aí e que Deus abençoe.